Boa noite, rede jovem. Hoje nosso culto vai ser um pouco diferente, ele vai ser online. Por causa do que a gente está passando agora no lockdown, a gente teve que voltar para os vídeos online, para os nossos cultos online, mas a gente continua junto no mesmo propósito, a buscar o Senhor e conhecer Ele cada vez mais, o adorando. Então, que a gente venha pegar esse momento, que a gente venha se alegrar de ter essas plataformas onde a gente pode continuar falando da palavra de Deus, adorando juntos e que a gente ainda pode ter comunhão. Que a gente venha aproveitar esse momento agora. Então, onde você estiver, pega a sua Bíblia, convide seus amigos e que a gente venha agora ter essa comunhão, buscando a palavra de Deus e conhecendo cada vez mais. Antes de a gente começar, a gente vai orar agora agradecendo a tudo que Deus tem feito e para que Ele venha nos dar um culto abençoado. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Senhor. O Senhor tem nos mantido cada vez mais, o Senhor tem nos protegido e nos guardado. Nós pedimos, Senhor, agora a Tua presença nos nossos lares, nas nossas casas. Que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, Pai. Independente de estarmos distantes uns dos outros, mas nós estamos juntos no só Espírito. Que o Senhor venha revelar a nós, Pai, nos dar sabedoria e conhecimento. Tira do nosso coração, Pai, da nossa mente, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que tira o nosso foco de Ti, e que os nossos olhos sejam fixos em Ti. Em nome de Jesus é que eu te peço, Pai. Amém. Amém. Hoje eu vou dar uma palavra sobre graça, que é um tema, enfim, que a gente pode falar o dia todo sobre ele, mas eu vou tentar explicar um pouco e falar o que é graça, o que a gente faz com a graça, para que ela serve e como que a gente usa a graça de Deus, como que a gente se apossa disso. Para começar, a gente vai agora pegar as nossas Bíblias e vai lá para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Diz assim: Em 3 ocasiões supliquei ao meu Senhor que removesse, mas ele disse: Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de mergulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então aqui a gente lê isso que Paulo escreveu. E Paulo fala sobre algumas visões e revelações que ele teve de Deus. E para que ele não se tornasse uma pessoa arrogante por ver demais, por sempre ter revelações de Deus, Deus ele permitiu que Paulo ele sofresse por um espinho na carne, onde colocava os pés de Paulo no chão para que ele não fosse uma pessoa arrogante, mas que ele sempre se lembrasse que ele era dependente de Deus e da graça de Deus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Com esse texto a gente vê que a gente é totalmente dependente da graça de Deus, principalmente nas nossas fraquezas. A gente vai falar sobre isso e entender como é que a graça ela atua dentro da gente, como que ela nos dá força e como ela nos fortalece, né? Então, a gente tem que ter uma visão completa da graça, né? Não devemos ter um entendimento incompleto sobre o que é a graça. A gente vê muita graça sobre perdão, perdoar pecados e realmente isso é verdade e é uma parte da graça, mas não é tudo que a graça oferece para nós além desse perdão. O perdão é apenas um ponto de partida para que a gente continue andando em graça cada vez mais. A graça ela é como se fosse uma moeda, ela tem dois lados, ela tem o perdão, tem a reconciliação, mas ela também tem muito mais para oferecer na nossa caminhada cristã. E a gente vai começar agora falando o que não é graça. A graça não é motivo para pecarmos, independente de quão grande a graça for. A gente vai ler lá em Romanos agora, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim: A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
A gente vê aqui em Romanos, Paulo fala para a gente que quanto maior o pecado, maior a graça ela foi se tornando. Só que a gente deve tomar cuidado de como a gente enxerga esse maior, como a gente enxerga essa palavra abundante quando a gente se refere à graça, né? A gente deve ter cuidado. A graça ela realmente ela transborda em nossas vidas. Mas não quer dizer que quanto mais pecarmos, mais graça temos ainda. A graça ela é infinita, ela não pode crescer nem diminuir. É o que Deus é o que Deus fez. Então a graça ela simplesmente é. A gente não consegue mais graça fazendo porque a gente peca mais e Deus ele vem com a sua graça aumentando. Não, a graça dele já está disponível para a gente. A graça ela não é esse motivo para pecarmos, é como se fosse um cartão de crédito limitado, onde a gente apoia todos os nossos pecados na graça, onde a gente sabe que a gente é perdoado. Porque lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 15, Paulo diz: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então aqui Paulo fala que a graça, ela, independente de a gente se apossar dela, a gente que escolhe se a gente vai escolher um caminho de pecado que leva à morte ou a gente vai escolher o caminho da graça. E a graça ela não é mais do que justiça, como Paulo fala que a graça ela gera essa justiça. Então, não é só porque a gente vive debaixo da graça que a gente tem essa permissão, digamos assim, de nossa, eu vou pecar aqui porque eu sei que Deus vai me perdoar. Essa não é a intenção da graça, não é esse o plano da graça. Mas é justamente que a gente faça justiça com a graça que a gente tem. A graça não é um passe livre para pecarmos quando quisermos. Isso se chama graça barata. E a gente não pode viver essa graça barata. A gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente trata a graça de Deus. A graça que não gera transformação, que não gera constrangimento e não gera arrependimento, ela é uma graça barata, porque ela simplesmente é uma graça de perdão, a gente sabe que é perdoado, mas a graça também ela gera transformação em nossas vidas, gerando arrependimento, gerando transformação no modo que a gente pensa, o que a gente age. Né? Eu vou contar uma história para vocês de um amigo meu que, logo na minha caminhada cristã, ele sempre estava junto da gente, ele ajudava muita gente nos ministérios da igreja, onde quer que a gente fosse, ele estava com a gente. Só que ele não entendia direito a graça, ele tinha uma visão errada da graça. Ele fazia o que ele queria, e quando alguém questionava alguma coisa, ele falava que Jesus tinha pagado pelos pecados dele e que ele poderia fazer o que quiser porque a conta dele estava paga. Só que essa é uma visão errada da graça. A gente, muitas vezes, infelizmente, tem essa visão, só esse lado, onde nós somos perdoados. Mas a graça, ela também gera esse arrependimento, essa transformação. Então a gente não pode usar essa graça apenas para fazer o que a gente quer e as nossas vontades, mas para que isso gere um arrependimento em nós, um constrangimento para que a gente mude e ande em justiça, não fazendo a nossa vontade. Né? Devemos ter cuidado para que a graça não se torne libertinagem, ou seja, para a gente não fazer o que a gente quiser, onde podemos fazer tudo o que quisermos. A gente deve ter essa noção, essa informação sobre a graça, de que ela é muito mais do que perdão, ela também gera transformação. Agora que a gente viu do que não é graça, a graça não é libertinagem para fazer o que a gente quiser, a gente vai falar o que é graça, a gente vai tentar entender o que a graça pode fazer na gente. A graça de Deus é algo, de Deus para nossas vidas que é maior e melhor. A graça é Deus nos dando algo melhor e maior do que a gente poderia merecer. Lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque
porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, a graça nos capacita, não só para receber o perdão, mas, como Paulo fala aqui também, para fazer as boas obras. A graça ela nos capacita para caminhar como Jesus caminhou aqui. A gente não pode limitar a graça, sabe? O poder da graça ela é tanto para perdoar, sim, mas o poder da graça ela também é muito grande para que ajude a gente a fazer as boas obras aqui. Seja em qualquer lugar, dentro de casa, na igreja, no trabalho, a graça, quando a gente enxerga com os olhos da graça, a gente fica mais sensível para fazer as boas obras e ver o que a gente pode fazer no lugar onde a gente está, agindo de forma que é da vontade de Deus. E isso, a graça nos capacita para fazer isso. A gente não pode ver uma graça onde é só perdão e não tem arrependimento, mas uma graça onde, além do perdão, ela também nos ajuda a fazer boas obras. Então, isso é importante a gente entender que a graça, ela nos ajuda nas boas obras, na igreja, em casa, seja o que for. Segundo, a graça é como uma moeda, que tem dois lados. Ao mesmo tempo que a graça nos salva, perdoando nossos pecados, a graça também nos ensina. Lá no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11 ao 12, diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, nesse versículo, ele já é autoexplicativo, a gente vê os dois lados da graça. A gente vê que a graça ela veio para salvar os homens, mas também a graça veio para nos ajudar a andar em santidade. Porque, como fala aqui, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E quando a gente começa a enxergar esses dois lados, a gente começa a andar em santidade. Então, até nisso, a graça ela nos ajuda a andar como Deus quer e a viver e a ser santo como Ele é. Porque a graça ela traz revelações que nos ajudam cada vez mais a perceber qual é a vontade do Pai para nós e que nos ajudam a fazer a vontade dEle. Terceiro, a graça nos fortalece cada vez mais. Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Cara, a graça ela também nos fortalece. A graça é onde Jesus mais nos fortalece nas nossas fraquezas. Cada um tem a sua fraqueza e a gente sabe disso. E Paulo sabia que Timóteo também tinha as suas. E ele falava que a graça de Jesus fortalecia. Ele falava: Timóteo, se fortalece cada vez mais na graça do Senhor. E é justamente isso que a graça também faz na gente, sabe? A graça ela nos ajuda a nos fortalecer. A graça nos ajuda a ser fortalecidos em Cristo, que revelou o amor dele, morrendo por nós e pagando pelos nossos pecados. E não tem graça maior que essa de ser salvo e poder ser fortalecido nele. Então, a graça ela nos fortalece. E às vezes a gente olha muito para a graça como um colchão que, quando a gente cai, vai amortecer a nossa queda. Quando nós pecamos, a gente se apoia na graça. E isso não é errado. Realmente a graça ela nos ajuda quando caímos. Mas a graça não está ali só quando nós caímos, né? A graça está todo o tempo com nós, já nos capacitando e fortalecendo para que a gente não precise cair para se apossar dessa graça. Então, todos esses versículos que a gente leu aqui até agora nos mostram que a graça, ao mesmo tempo que ela tem o poder de perdoar e nos levantar quando caímos, a graça também tem esse poder de nos fortalecer e nos capacitar para que a gente não precise cair para se apossar dessa graça. Mas a gente se aposta dessa graça andando nela, sabe? Quando a gente tem a noção de que ela está aqui o tempo todo e não só quando a gente erra. E muitas vezes a gente acaba caindo, errando, justamente porque a gente ignora a graça de Deus e acaba
só percebendo isso quando a gente já está no chão e Ele está levantando a gente. Mas a graça ela também tem esse poder para nos capacitar e não precisar cair para ver que a graça é grandiosa, incrível, mas que ela também tem todo o poder para nos ajudar a nos manter e ficar de pé, né? Quarta coisa, Cristo nos aperfeiçoa. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Segundo Pedro 3,18. Aqui Pedro escreveu essa carta e ele fala que a gente pode crescer nela, sabe? Então a gente vê que a graça ela é algo que a gente vai crescendo nela. Não é algo que a gente do nada começa a entender e andar nela. Eu não entendia muito sobre a graça. E depois que eu fui entendendo, Deus ele foi me revelando muitas coisas. E isso foi me ensinando muito. Então aqui Pedro fala que a gente deve crescer nessa graça, deve conhecer essa graça, o que ela faz, o que ela serve para nossas vidas. E que a gente deve cada vez mais se apossar dessa graça, sabe? É a graça de Deus que nos aperfeiçoa. Jesus ele sempre vai nos aperfeiçoar. Nós não podemos fazer isso com a força dos nossos braços. E quantas vezes a gente já não tentou fazer isso, falando, não, agora eu vou conseguir, eu vou tentar fazer isso. E a gente sempre acaba caindo no mesmo erro. Mas aqui a gente vê que é Cristo que nos aperfeiçoa. É quando a gente conhece Ele, quando a gente cresce nessa graça que Ele tem para nós, que muda a mentalidade, que muda o nosso jeito, o nosso modo de andar. A gente vai conseguindo ir cada vez mais longe, andando em santidade. Né? A graça nos leva a conhecer o Pai e a nos aperfeiçoar nele. Então que a gente venha crescer cada vez mais nessa graça, essa graça que impede a gente também de cair, não só de levantar, mas que também nos impede quando nós estamos fracos, quando nós estamos muitas vezes não só fraqueza espiritual, mas também quando nós nos sentimos tristes ou muitas vezes com o corpo cansado, principalmente no período que a gente tem passado agora. Mas a graça de Deus ela sempre vai nos fortalecer, não importa a ocasião. Sim. Como a graça de Deus atua na minha e nas nossas vidas, além de tudo isso que a gente falou, a graça faz tanta coisa, mas de forma prática, a graça ela sempre vai nos ajudar na nossa caminhada. Eu vou falar como que a graça me libertou de muitas coisas que eu lutava e que me ajudou a cada vez mais buscar mudança em coisas que eu percebia que eu precisava mudar, mas que eu não tinha coragem. A graça de Deus me levou a mudar. E eu vou dar um exemplo aqui. Imaginem dois pais. O primeiro pai é um pai que ele não gosta de conversar, é um pai que ele é bem ausente, um pai que não conhece bem o filho dele e que, digamos assim, trabalha muito, não tem muito tempo de conversa, e o filho dele quer falar com ele, mas pelo pai dele ser uma pessoa tão fechada, ele acaba não conseguindo falar, e o filho vai guardando aquilo para ele, aquilo vai destruindo ele de alguma forma. E imagina um segundo pai, um pai onde ele tem um filho, onde ele mima, onde ele dá presente para esse filho, onde ele sempre conversa com esse filho, brinca com esse filho, está lá com ele todo o tempo e que está sempre ali aconselhando. Esse pai está sempre disposto a ajudar o filho e o filho ele se sente à vontade para falar com o pai porque ele sabe que o pai está ali para ouvir. Então, quando eu entendi que a graça é um pai que é bondoso, que é amoroso, que eu posso chegar e conversar com ele, não importa o que eu faça, isso foi o que abriu a minha mente para que eu confessasse os meus pecados, sabe? Porque eu aprendi com a graça que o nosso Pai é um Pai que ele não nos rejeita. Independente do nosso pior pecado, da nossa pior confissão, o Pai ele nunca vai rejeitar nós por causa da imensa graça dele. Ele vai estar sempre disposto a nos ajudar, a nos levantar quando nós cairmos e a permanecer de pé. Ele vai erguer a nossa cabeça quando nós precisarmos. Então a graça, ela é isso, um pai que está ali disposto
a te ouvir, a ouvir, não importa qual é o pior pecado que tu tiver. Um pai amoroso, cheio de graça, ele nunca vai rejeitar, mas ele vai estar ali disposto a ajudar o filho, independente da situação. Então, um pai que escuta, que te ajuda, esse é um pai cheio de graça, sabe? A graça nos mostra que não somos rejeitados por Deus, mas que nós podemos nos achegar a Ele. A graça também é como se fosse uma chave que abre portas para mudança na nossa vida, porque é através da graça que a gente tem coragem para chegarmos a Deus e a conversar com Ele. Porque quando a gente sabe que Ele é um Pai bondoso, que vai nos ouvir, independente das situações, independente dos pecados e das falhas, nós podemos ter confiança de chegar nele. E para finalizar, a gente vai lá em Hebreus, abre sua Bíblia, esse texto é muito, muito legal e que a gente venha sempre lembrar desse texto quando a gente estiver passando por dificuldades ou pelas nossas lutas, lutando contra os nossos pecados. Abre lá sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15 ao 16. Diz assim: Nosso sumo sacerdote entendeu nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então aqui em Hebreus, a palavra de Deus fala o quanto que a gente pode chegar com confiança ao nosso Pai, sabe? Ele passou pelas mesmas dificuldades. Aqui, quando ele fala sumo sacerdote, ele está falando sobre Jesus e tudo que ele passou aqui na Terra. Ele foi humano, ele foi homem, ele teve as suas vontades, só que ele não pecou, ele passou por tudo que a gente passa aqui. Então ele entende o que a gente sofre, o que a gente muitas vezes passa, as nossas dificuldades para mudar. Jesus, ele entende isso. E aqui ele fala que a gente pode chegar com confiança ao trono cheio de graça do nosso Pai, para a gente receber perdão, para a gente receber graça e ajuda quando nós precisarmos, sabe? Então, de uma forma assim bem clara, não esconde, cara, o teu pecado de Deus. Eu sei que a gente não pode esconder nada dele, mas quando a gente peca, a gente não deve ficar com vergonha de chegar para o nosso Pai e conversar com ele, porque ele não é um Deus onde ele vai te rejeitar, onde ele vai ficar bravo. Ele é um Deus que nos disciplina, e que bom que ele nos disciplina, porque senão a gente não teria mudança. Mas ele é um Deus cheio de graça, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos capacita cada vez mais. E como Deus falou para Paulo, a graça dele basta, a graça de Deus basta para que a gente siga os nossos dias, para que a gente consiga caminhar a nossa caminhada cristã, até que ele venha nos capacitando, nos preparando cada vez mais. A gente deve crescer nessa graça e que a gente não use ela de qualquer jeito, mas para que a gente seja fortalecido através dessa graça cada vez mais. Então, que a gente venha se fortalecer cada vez mais nessa graça e saber como usar, para que serve essa graça e do quanto ela é boa para a gente, o quanto a gente não merece essa graça, o quanto ela é salvadora para a gente, mas ao mesmo tempo ela nos santifica, para que a gente venha andar nos caminhos certos, para que a gente não venha só precisar dela quando a gente cai, mas que a gente venha nos fortalecer nela, para que a gente não precise cair para nos apossar da graça. Amém? Agora a gente vai orar. Se você estiver aí, feche seus olhos, ore comigo, e que o Espírito Santo ele venha cada vez mais nos encher. Paizinho, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pela tua imensa graça, pelo teu imenso poder, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a usar a tua graça cada vez mais de forma certa, Pai. Que nós venhamos nos fortalecer nela, Pai. Que nós venhamos, Senhor, nos apossar cada vez mais para que a gente venha fazer a tua vontade, Pai, não a nossa. Nos ajuda, Senhor, nesse momento onde a gente não pode estar juntos agora, num templo, mas eu sei que nós continuamos, Senhor, juntos em um só Espírito. Que o Senhor venha continuar nos fortalecendo cada vez mais, Pai. Cuida de nós e da nossa cidade nesse período, Pai, onde nós estamos passando por isso. O mundo todo, Pai, que nós cremos que logo, logo isso irá passar. E nós iremos, Senhor, estar juntos, te adorando na igreja, no templo, que nós venhamos aproveitar disso cada vez mais, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles uns, Senhor, que se encontram hoje
doentes em hospitais, Pai, em casas, que o Senhor venha tocá-los e, Senhor, liberar cura. Mas enquanto isso, Pai, enquanto nós estivermos aqui em nossas casas, que nós venhamos continuar buscando a Tua vontade, que nós venhamos continuar buscando Te conhecer cada vez mais e mais. Nos fortalece, Senhor, na Tua graça e nos ajuda a andar da maneira que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Pai, é que eu Te peço. Amém, Jesus. Amém. Quebra o jugo do meu pecado e tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro